Game Over Brasil, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai falar da máxima repetida em todos os lugares, que na verdade não quer dizer nada. É simplesmente que você decore um discurso de um lado ou de outro e fique repetindo isso. E crie inimizades e defenda políticos e defenda ideias que você nem sabe muito bem o que é, porque você só conhece o slogan e por trás disso fica vazio. Então não deixe de se inscrever, estamos crescendo e roda a vinheta. Bom, a comunicação nos trouxe até aqui. É a ferramenta mais importante do ser humano. Você pode falar, é o fogo, é a roda, é a internet, é o avião. Bom, nada disso chegaria até o presente momento se não tivéssemos a comunicação, a escrita para deixarmos relatados as histórias, relatados feitos científicos, relatado tudo. E a comunicação que nos permite viver o dia a dia. Bom, a comunicação é importante, mas e quando ela passa da ferramenta mais importante para uma outra coisa, uma ferramenta de dominação e não de expressão? Hoje e sempre a comunicação é o método que os governos, os governantes e os ditadores, os reis e todo o resto usam para dominar a sociedade. É a comunicação. Essa comunicação traz uma linguagem hoje mais específica na época da digital para ser dominada, uma comunicação de nós contra eles. A partir do momento que eu crio uma história dentro de um país que eu tenho um grupo contra mim e eu sou o detentor das virtudes e ele não é, independente do lado que você esteja, se você tem uma briga de duas partes da população, qual é a solução? A solução é eliminar metade de um país, porque eu, afinal de contas, sou o melhor e eles são o pior, eu sou o bom e eles são o mal. E isso bate dos dois lados. Isso bate tanto da direita quanto da esquerda. Essa briga de nós contra eles não tem uma pessoa muito favorável à unificação. Porque quando o país está dividido, é tudo mais fácil para os políticos. A nossa cabeça já pensa mais ou menos assim. A capacidade de tentar entender o outro lado é complexa. Por que é complexa? Porque nós já temos a nossa cabeça, nossas opiniões totalmente formadas. Nós não abrimos mãos da nossa opinião já formada. Mas calma aí. Essa sua opinião já formada, da onde ela veio? Você nasceu sem nenhum tipo de opinião e informação. Ao longo do tempo, você veio mudando de opinião conforme você foi tendo mais informação. E você muda de opinião todos os dias. Às vezes você gosta de uma série e depois vem outra temporada, você não gosta mais. Às vezes você gosta de uma comida, você enjoa e você muda de opinião e não gosta mais. Você muda de relacionamento, você tá namorando, não gosta mais, troca. A opinião do ser humano muda o tempo todo. Porque são novas informações que chegam, são novas experiências que chegam. Mas hoje não. Hoje, a opinião da direita e da esquerda está tão bem formada que não se abre o espaço para conversa de nada. Hoje, a pós-verdade, o que é a pós-verdade? Uma das características é que o interlocutor ele é mais importante do que o fato. A pessoa que traz aquele slogan bonito, aquela parte fenomenal, aquele super auditório ou aquele vídeo triste, introspectivo, falando sério, aquilo ali é mais importante do que a mensagem que ele está passando. Às vezes, já tem vídeo no canal mostrando as mentiras de ambos os lados. Mentiras pequenas, que daqui a pouco se transformam em mentiras gigantes e daqui a pouco se divide uma nação por conta de mentiras de políticos. Eles não estão dando um valor. Aí você fala, não, Luiz, não tem nada a ver. Bom, vamos ao espetáculo. A comunicação hoje não basta você sentar e falar a verdade. Não basta você sentar, falar a verdade e ainda colocar emoção. Você tem que dar o espetáculo. Qual é o espetáculo? Bom, vamos criar a anistia, um baita espetáculo que está travando a pauta do Congresso desde o meio do ano, desde o começo do ano, antes mesmo de Bolsonaro ser condenado. Olha o espetáculo.
os congressistas aqui, guardiões da moral e da virtude, estão sentados em protestos na Câmara e no Senado e não vai ter votação enquanto não sair a anistia. Passa-se uma semana e se passa a PEC da blindagem, da bandidagem e de tudo mais. Ó que o espetáculo. O povo dividido entre anistia e não anistia. E aqui se passa a PEC da bandidagem. A PEC da bandidagem, que foi votada por 12 parlamentares do PT e todos os parlamentares do PL. E aí você me diz, mas foi parada no Senado? E eu falei, foi. Porque a sociedade falou, não, opa, calma aí. Bandidagem não. Nós, como sociedade, direita, esquerda, meio, centro de cambalhota, qualquer espectro político que você se denomina, falou, calma aí, não, essa já é demais. E aí a política se deu conta de que temos um limite. Ou hoje temos um limite, porque a sociedade entrou em conversa em uma única questão. E se a sociedade começa a conversar? Ferrou? Os políticos vão ter que trabalhar e votar coisas sérias. A alíquota do imposto de renda está lá há 1 ano ou mais e nada foi votado. Do dia para a noite, quando o Congresso viu, os parlamentares e deputados federais viram que eles fizeram merda, se votou isso em 3 dias. Mas calma aí, a sociedade parou para conversar? Isso não pode acontecer. A sociedade não pode conversar. As pessoas não podem escutar os argumentos umas das outras, da direita e da esquerda, porque afinal de contas, no fim das contas, eles vão perceber que os princípios morais que sustentam a base da comunidade brasileira como um todo são iguais. A direita defende bandido preso, a esquerda também. A direita defende penas para bandidos, a esquerda também. A direita defende que as pessoas deixem a pobreza e comecem a viver uma vida melhor com mais dinheiro e mais tudo. A esquerda também. Porra, a gente pensa igual, os nossos princípios básicos são iguais. Mas por que a gente tá brigando? Por políticos que vão passar. Os políticos irão passar. A política pública vai ficar. E aí sim, você escuta ambos os lados para se fazer política. Eu acho que é melhor ir por esse caminho, eu acho que é melhor ir por esse, porque se fosse uma coisa simples de se fazer, aqui essa é a carta, esse é o caminho, esse é o mapa. Bom, todos os países do planeta seguiriam esse mapa. Mas não é assim que funciona a sociedade, não é assim que funciona a política. Cada política tem cada país tem a sua característica, o seu povo, o jeito de se ganhar dinheiro, o imposto, tudo é diferente nos países. Por isso que a política existe. E por isso que a sociedade precisa conversar. Se você é de direita ou de esquerda, legal, parabéns, você não precisa mudar de opinião de espectro político para mudar o caminho do país. Você só precisa conversar com a outra pessoa. Às vezes o caminho da direita vai ser melhor, às vezes o da esquerda vai ser melhor. E às vezes o centro vai ser melhor. Não esse centro que nós temos hoje. Sim, o centro também é um espectro político e pode ter o seu plano de país. Às vezes vai ser mais conservador, às vezes vai ser mais progressista e tá tudo bem. E às vezes você ganha e às vezes você perde. Mas é a sociedade conversando, sem slogans vazios, sem pátria, família, Deus, sei lá sabe Deus o que foi isso. É um slogan vazio. Nós contra eles, slogan vazio. Além de um slogan vazio, um slogan que corrompe a sociedade e a democracia. Porque vamos lá, se eu e você não conversarmos e formos inimigos, o que construiremos como sociedade? Nada. E o que os políticos irão fazer? O que quiserem para o bem deles, como nós já vimos, como agora o fundão eleitoral, como diversos outros mimos que eles têm e você e eu não temos. Porque a gente trabalha, a nossa cabeça está em volta de outras coisas e hoje a gente tem que escolher um lado. Não temos. Você pode simplesmente ter um pensamento crítico e escutar os dois lados e tomar a sua própria decisão. Agora, você ainda pode ser melhor.
do que isso. Você pode escolher um candidato que não seja polar, não esteja nessa briga, que não defenda crimes, que não defenda um monte de coisa, porque ele existe. E é a maioria. Hoje, a pressão que nós temos com slogans, com feeds de deputados que hoje passam mais sentimento de ódio e de raiva do que informação. Porque, vamos lá, se eles que estão lá estão acusando ambos os lados, usando ódio, por que raios eu vou escolher alguém que está querendo dividir o país? Eu quero alguém que una o país. Nas poucas vezes que esse país foi unido pela conversa, as coisas andaram. E nas muitas vezes que nós mesmos, como sociedade, paramos de conversar com o outro lado, porque sabemos que a nossa ideia é mágica e não pode ser mudada nunca. Porque a nossa ideia de política, a nossa ideia de direita, a nossa ideia de esquerda é mágica. E aquele caminho é o caminho e pronto, a verdade do universal. E não é isso. Não é a verdade universal. A verdade universal é a conversa. A verdade universal é a troca de ideias. É a mediação. E é o denominador comum entre a sociedade. Os políticos nos representam. E se você é um babaca que fica repetindo slogan pra cima e pra baixo, mas que raio de sociedade você quer? Você quer a eliminação de metade das pessoas que não concordam com você? Então teremos uma guerra civil. É isso? Não, não é isso. Esse nunca vai ser o caminho e não é o caminho. O caminho é conversa, diálogo, pensamento crítico. Escutou um dado, verifica. Escutou um discurso de ódio de nós contra eles, desconfia. Esse é o caminho do país. Não adianta a gente procurar outro caminho. É difícil, é muito difícil, porque nós hoje somos informados pelos feeds dos algoritmos. E o algoritmo quer que você fique na plataforma. E o político sabe disso. E hoje o político é muito mais artista do que político, porque ele tenta passar o máximo de slogans rápidos para você decorar, o máximo de informações rápidas para você decorar, e no final das contas, conteúdo não te entrega nada, te entrega sentimento de ódio, sentimento de indignação. Mas a verdade por trás de tudo isso, não se entrega, porque ela é complexa. E você tem que entender que demora tempo. Políticas públicas de qualidade demoram um tempo. Não existe um político salvador. Não existe um Messias que vai chegar do céu, ou vai chegar da terra, ou vai chegar do mar. Não sei se você acredita no Homem-Aranha, no Thor, ou sei lá, no Poseidon. Não me interessa a sua religião. O que eu estou dizendo é que políticos não são salvadores. O que salva é a população unida ao prol de um futuro melhor e cobrando os políticos. Hoje não se cobra mais político. Hoje se cobra o opositor. E o seu político de estimação? Tá fazendo o quê? Tá votando na PEC da bandidagem? Tá votando para aumentar o fundão eleitoral? O que ele tá fazendo de bom? Você não sabe. Porque ele não te conta. E ele não quer te contar. Porque se ele falar que tá trabalhando, o outro amigo dele vai falar: porra, você tá trabalhando, tem que trabalhar também. E não tá trabalhando. Não tá fazendo nada de bom para a sociedade, a não ser dividi-la, para que o foco deixe de ser político e passe a ser guerra entre duas partes da sociedade, que no final das contas vão se ferrar porque não conversam. E esse efeito todo do pós-verdade, hoje você nem sabe muito bem o que você odeia no outro. Hoje você nem sabe muito bem se você gosta ou se não gosta do político. O que você sabe é que a pessoa que está te passando as informações tem credibilidade. Por que tem credibilidade? Não sei. Mas se ele te passar uma informação errada e ele for do seu lado e você gostar dele, você vai defender aquela informação até o final. E se eu te falar que é mentira, você falar: não, mas o fulano disse que é verdade. Você fala assim: não, mas tá aqui os fatos, ó. Aconteceu, ó. Teve invasão na Praça dos Três Poderes, as pessoas filmaram, as pessoas quebraram as coisas, as pessoas foram condenadas. Tá aqui, ó. A própria pessoa que quebrou filmou.
Não, isso não foi. Oh, mas tá aqui. Ah, mas é que falaram pra mim que isso não. Mesmo com todas as provas, o seu político de estimação mentindo na cara larga, você não tem a capacidade de parar, pensar e falar: porra, é verdade, tô errado. Eu não preciso deixar de ser de direita. Eu não preciso deixar de ser de esquerda. Eu só não preciso apoiar esse político. Porque tem outro. Ou outros. Ah, o meu político de estimação está lá fora, indo contra o patriotismo que eu tanto defendo. Poxa, mas se eu sair, vou ser chamado de traidor. Se você está em algum lugar que você pensa diferente das pessoas e elas te chamam de traidor, saia imediatamente desse lugar. Você está sendo usado, porque as pessoas são livres para expressar sua opinião. Inclusive, livres de pensar e de conversar com pessoas que pensam diferente de você. Afinal de contas, a comunicação nos trouxe até aqui. E agora a gente vai parar de se comunicar por conta de políticos que nada mais são que funcionários públicos que querem garantir os seus benefícios. Eles mesmos deram a prova na PEC da bandidagem. Agora, se você não acredita na votação do Congresso, se você não acredita nos números da PEC da bandidagem que mostram que eles só querem saber do deles e nós, divididos, é melhor para eles, aí, meu amigo, a gente precisa conversar bastante. Pode voltar aqui, pode fazer pergunta para mim e pode continuar vendo os vídeos que já foram gravados. E pelo menos você vai conseguir escutar uma pessoa que não quer te passar emoção, não quer te enganar, quer simplesmente te falar os fatos e quer que você tome sua própria decisão. Você pode até tomar a decisão errada, mas pelo menos ela vai ser consciente, sabendo que está sendo enganado, sabendo que está sendo usado e sabendo que no final disso tudo só tem uma saída: se afastar de pessoas que poderiam engrandecer e muito a sua vida. É isso aí, vídeo de hoje e até amanhã.